Segunda-feira, dia 5 de novembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Temos muito o que conversar. Nós sempre trazemos notícias, como tantos outros canais trazem. Eu procuro, de alguma maneira, trazer algo um pouco diferente. E claro que o assunto do dia continua sendo COP30, né? A segurança pública no Rio de Janeiro. Esses assuntos não estão saindo de pauta. Nós vamos falar disto também. Vamos falar do partido do MBL, que conseguiu no TSE criar um partido. Enquanto Jair Messias Bolsonaro, político de carreira por 28 anos na Câmara, né, depois como presidente, não conseguiu abrir. Incrível, né, como as coisas são? E vamos falar principalmente da notícia muito ruim para os republicanos, que viram um prefeito eleito, um prefeito muçulmano, radical de esquerda, que agora vai cuidar da cidade de Nova York. Então são muitos assuntos. Eu quero começar dizendo o seguinte: ontem, em uma nota oficial, o governo dos Estados Unidos lamentaram a morte dos policiais do Rio de Janeiro e ofereceram apoio incondicional ao governo de Cláudio Castro, lá no Rio. Olha que coisa, hein? A declaração foi feita através do Departamento de Estado americano, em uma nota curta, porém diplomática e carregada de significado. Para quem acompanha os bastidores da segurança hemisférica, a mensagem foi mais do que um gesto humanitário. Foi um sinal de que Washington está acompanhando de perto a guerra urbana que se desenrola nas favelas brasileiras. Enquanto o Rio mergulhava em mais uma operação contra o crime organizado, o governo federal brasileiro escolhia o silêncio, ou pior, a distorção dos fatos, porque o Inácio, em tom de censura, classificou a ação das forças de segurança como um massacre. Vejam só. Tem até umas jornaleiras da esquerda que dizem que os criminosos, os bandidos, estavam fugindo para a mata, fugindo do combate, e portanto não deveriam ter sido mortos, porque estavam fugindo, tentando de todas as formas inverter a ordem das coisas. Eles estavam indo para as matas do Morro da Penha justamente para se esconderem e poderem atacar as forças de segurança, até porque estavam com uniformes camuflados. Você não usa uniforme camuflado para andar no asfalto, na cidade. É para se misturar com as matas. Mas, nos Estados Unidos, onde as polícias são reverenciadas como símbolos de ordem, um chefe de Estado que chama de massacre uma operação contra criminosos armados, soa, no mínimo, como um equívoco moral. É assim que os Estados Unidos estão enxergando o Brasil. Porque Washington não está interessado apenas nas lágrimas, nas narrativas de direitos humanos, nada disto. O que há por trás da nota de pesar é uma preocupação estratégica. Porque o tráfico carioca não é mais um problema somente local. Já se tornou um nó internacional que conecta cartéis, obviamente latinos, com os americanos, né? Ou seja, facções brasileiras e rotas marítimas de farinha que já cruzam o Atlântico em direção à Europa. Os Estados Unidos sabem disso muito bem e por isso querem participar desta caça aos criminosos. Não por altruísmo, mas por cada bala perdida, digamos assim, lá no Rio de Janeiro, que pode ecoar no mercado americano de entorpecentes e violência. É a geopolítica do crime. Portanto, a fala do Inácio rompeu
com esse entendimento. Não caiu bem, todo mundo percebeu. Porque ao tratar os criminosos como vítimas e agentes da lei como algozes, o presidente brasileiro expôs uma visão ideológica incompatível com o esforço global de combate ao narco. Pior de tudo, deixou o governador Cláudio Castro isolado justamente no momento em que ele tentava firmar alianças internacionais para modernizar as forças de segurança e conter o avanço do crime. Portanto, para os Estados Unidos, o recado é muito claro. O Brasil é um parceiro instável, nada confiável. Um país onde o governo federal prefere defender a narrativa das vítimas sociais do tráfico do que reconhecer a coragem dos homens e mulheres que enfrentam o terror diário das comunidades, não é concebível. A diplomacia americana sabe que o tráfico lá no Rio de Janeiro não é apenas um desafio policial, é um sintoma do vácuo de autoridade nacional. E quando Washington oferece ajuda, não o faz apenas por empatia, mas porque entende que um Brasil fragilizado em segurança pública é uma ameaça regional. E o contraste não poderia ser mais simbólico, porque de um lado, o governo americano oferecendo apoio, tecnologia e cooperação. Do outro lado, um presidente brasileiro que prefere condenar seus próprios policiais em nome de um discurso político ultrapassado. Esse é o retrato exato da inversão de valores que assombra o Brasil e que para o mundo já começa a soar como um alerta. Agora, é muito claro entendermos que o Inácio está atacando as polícias, chamando aquilo de massacre, porque percebeu duas coisas. Primeiro, porque viu a popularidade do governador carioca, o Cláudio Castro, subir abruptamente, garantindo a ele praticamente um cargo de senador carioca. Segunda coisa, nós sabemos que segurança pública será pauta eleitoral de 2026. Portanto, não cai bem ao governo federal saber que a população está dando apoio incondicional, em sua grande maioria, 80% praticamente, para as forças de segurança, porque apoiaram a ação da polícia contra os criminosos. Isso significa dizer que a população está descontente com o governo federal. Então é preciso fazer o quê? Transformar as ações das polícias em massacre, ataque aos direitos humanos, ataques covardes, porque isso dá palco para a sua militância. Essa é a questão, só que não vai colar, não vai dar tempo para isso. E obviamente vão tentar então usar a mesma ferramenta de sempre. Vão tentar colocar Jair Bolsonaro, nem que seja por uma semana, na papuda, para chamar a atenção. Vão tornar o Eduardo Bolsonaro criminoso, vão torná-lo réu, tudo para tirar a população do foco que realmente interessa, que é a segurança pública. Para mostrar como essa situação é grave, muito ruim para o governo federal, o TSE começou ontem um julgamento que pode cassar o mandato do governador do Rio, Cláudio Castro, e torná-lo inelegível por 8 anos. Acreditem se quiser. A ministra relatora do Tribunal Superior Eleitoral, Isabel Galotti, votou ontem, terça-feira, a favor da perda do cargo de governador e a inelegibilidade por 8 anos de Cláudio Castro. Ou seja, isso é uma perseguição pura, está na cara. O julgamento foi interrompido logo depois por um pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira, por sorte. Certamente ele vai amarrar isto por uns 3 meses. O governador do Rio está sendo acusado de abuso de poder econômico e político nas eleições de 2022. Não é por conta do que aconteceu essa semana que passou lá no Rio de Janeiro. É por conta do pleito eleitoral de 2002.
onde o Marcelo Freixo, né, perdeu. Então o que eles estão querendo? Ora, vamos abafar as ações aí do Cláudio Castro essa semana, que ganhou popularidade, julgando ele inelegível e a perda de mandato, provocando novas eleições no Rio de Janeiro. É uma perseguição clara, é o modus operandi da esquerda, do PT. Né? É um cunho unicamente político e, claro, que não acontece por acaso. E nós já sabemos disso. Agora, enquanto isto, e mudando de assunto, lá na tal COP30, que se inicia oficialmente somente na próxima semana, o governo brasileiro já propôs aí uma tal CPMF global para combater a crise climática. Vejam só, meus amigos, como eles são criativos na forma de arrecadar impostos e ver esse dinheiro ir não se sabe para onde. Ou melhor dizendo, não se sabe para o bolso de quem, porque para trabalho climático é que não vai ser. Até porque quem é no Brasil que sabe como lidar com questões climáticas? Isso é coisa de cientistas, não coisas de políticos. Se é que tem algo a ser tratado, diga-se de passagem. Porque uma coisa é meio ambiente, né? Não estragar, não ficar desmatando aí sem necessidade, queimadas. Outra coisa é clima. Será que eles têm algum acordo com Deus, por exemplo, com São Pedro, né? Então, vieram com essa conversa de CPMF global. A proposta cita um imposto de 0,5% sobre transações financeiras de grandes gestores no mundo todo, o que pode gerar 900 bilhões de dólares. Olha que maravilha! Para apoiar a causa climática, diz o documento brasileiro. Quem sabe eles vão chamar a Greta Thunberg para cuidar desse dinheiro? Colocar num barquinho, convidar amiguinhos, encher de farinha lá dentro e ficar brincando nos oceanos de ativistas. Essa é a ideia dessa COP30. Talvez é por isso que estava lá uma turminha dentro de um iate que eles chamam de barco, para não ficar chato. Porque, claro, se eu falo eu fui passear de barco, você imagina o quê? Uma lancha capenga de madeira já quase podre, né? Agora, se eu falo um iate, você fala, opa, isso custa caro. De onde vem essa grana? Pois é, o Inácio disse que ia dormir num barco durante a COP por conta das acomodações lá em Belém. Aí aparecem eles, em cima de um iate, né? A Janja lá pulando, dançando, enquanto o povo lá vive na miséria, sem querer menosprezar a população do Pará, evidentemente, mas sabemos que 80% praticamente da população do Pará não tem saneamento básico, a pobreza impera. Enquanto isso, os garotões, né, dançam, vibram, uma delícia, né? Dinheiro dos outros, meu amigo, é muito fácil vibrar. Essa é a questão. Mas vamos falar aqui da coisa mais preocupante e que nós brasileiros temos sim que ficar atentos, porque nós sabemos que o mundo todo está passando por problemas um pouco diferentes dos nossos, porque os nossos problemas aqui no Brasil, praticamente quase todos, são associados à corrupção e ao crime organizado. Tá? E aí o que acontece? Existem dois grupos de pessoas que resolveram invadir o mundo. Um é a China, que há muito tempo resolveu espalhar seus tentáculos no globo, e você encontra chinês em qualquer lugar do mundo, em quantidade. E depois foi a vez dos muçulmanos, que é a população que mais cresce, a religião que mais cresce, por conta da população, evidentemente, e que já tomaram conta da Europa, principalmente da França, e agora querem se apossar dos Estados Unidos. O primeiro passo foi dado. Primeiro vieram os imigrantes, causando problemas, quebra-quebras, protestos, principalmente antissemitas, protestos pró-Palestina, né? Onde Donald Trump foi obrigado a inclusive enviar forças de segurança nacional
para acalmar a coisa, mas impondo uma política mais dura contra a imigração. E eis que Nova York, ontem, consegue eleger para prefeito de Nova York um muçulmano radical de esquerda. Essa é a triste notícia. Infelizmente, para quem não conhece os Estados Unidos, a costa leste praticamente toda é democrata, né? Felizmente a Flórida deixou de ser, virou republicana, né? Carolina do Norte, mas Virgínia, Nova York, New Jersey, Massachusetts, são todos estados democratas. Todos. E havia uma grande esperança de repente, por conta de Donald Trump, os americanos conseguirem transformar as prefeituras dessas cidades, principais cidades dos estados, né, em prefeitos republicanos, governadores republicanos. Só que, infelizmente, Nova York, que é a cidade que nunca dorme, conseguiu eleger aí Zohran Mamdani, que é agora o novo prefeito. E a sua vitória, por incrível que pareça, pasmem, foi celebrada com manchetes sensacionalistas nos grandes jornais americanos, como The New York Times, Wall Street Journal e New York Post. Para o público comum, tratou-se apenas de mais uma eleição municipal. Só que para os analistas de segurança e inteligência, principalmente inteligência política, claro, o episódio acendeu um alerta. O Zohran Mamdani, que é de origem muçulmana e nasceu em Uganda, é o símbolo de uma nova geração política que pretende reconfigurar os valores tradicionais da sociedade americana. E o epicentro dessa virada é justamente New York, a cidade que já sofreu o maior ataque terrorista do século. Durante seu discurso de vitória ontem lá no Brooklyn, o novo prefeito não escondeu suas intenções. Falou alto, falou grosso, quase berrando, com ar de vingança, prometendo inaugurar uma geração de mudanças e rejeitando de forma direta as políticas do presidente Donald Trump. O tom foi de revanche ideológica. A plateia, formada em grande parte por jovens militantes de esquerda, universitários e líderes de comunidades islâmicas locais, aplaudiam entusiastamente cada crítica, e principalmente com referência às medidas migratórias que no passado protegeram o país contra células radicais disfarçadas de imigrantes. Todo mundo feliz, todo mundo alegre, né? Infelizmente as universidades estão tomadas pelo radicalismo, pela esquerda, tudo isso graças a um trabalho muito de come quieto de George Soros, distribuindo investimentos em universidades, em ONGs, para praticar as ideologias de esquerda. Tanto é que o filho de George Soros deu apoio incondicional a Zohran Mamdani. E ele enviou uma mensagem direta ao presidente Donald Trump. Disse o seguinte: então ouça bem, presidente Trump, quando digo o seguinte: para chegar a qualquer um de nós, terá que passar por todos nós. O que é isto na visão de vocês? Nós não somos otários. Sabemos o que ele quis dizer com isso. Foi uma provocação, como se estivesse dizendo, vai ter guerra. Para chegar a qualquer um de nós, terá que passar por todos nós. Está convocando a população muçulmana, os imigrantes, os radicais, o Antifas. O Zohran, que é muçulmano e socialista, deixou claro sua posição bastante crítica em relação a Israel, defendendo inclusive o boicote a empresas e produtos israelenses. Repetiu por várias vezes em seu discurso o slogan globalizar a intifada,
visto como um chamamento à luta armada contra Israel e judeus em todo o mundo. Agora vejam bem, em uma cidade com a maior comunidade judaica fora de Israel, teme-se um aumento das tensões e de atos de provocação contra os judeus nova-iorquinos. Para quem não conhece, é fácil explicar o poder do povo judeu dentro dos Estados Unidos. Os judeus têm uma importância infinita a nível político e econômico dentro dos Estados Unidos e principalmente em Nova York. O poder econômico está nas mãos dos judeus. Ou seja, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Mexer com os judeus nos Estados Unidos é mexer com várias entidades, inclusive com a polícia. Então, o que esse novo prefeito, Zorin Mamdani, está fazendo? Criando já um clima de guerra e revanchismo. Só que existe algo de mais profundo nesse posicionamento do recém-eleito prefeito. Porque por trás dessa retórica progressista, cresce em Nova York uma rede cada vez mais influente de movimentos identitários e religiosos, que se aproveitam evidentemente do discurso de inclusão para avançar pautas anti-americanas. Mamdani representa politicamente uma convergência entre islamismo militante e a agenda globalista da nova esquerda. Uma combinação explosiva no cenário onde a fé é usada como instrumento de poder político. Por conta da vitória desse Mamdani, Nova York em breve volta a ser o palco de algo que o país jurou jamais permitir: a infiltração silenciosa de grupos extremistas sob o pretexto de liberdade religiosa e inclusão social. E quando a retórica política se mistura com ideologia religiosa, os riscos ultrapassam aí a política, porque tocam no coração da segurança nacional e trazem de volta o medo de um novo Setembro 11. Né? Ou seja, daqui a pouquinho, dia 11, vai se comemorar mais uma data daquele dia fatídico de 11 de setembro, que eu tive a infelicidade de ver de perto, que eu estava morando lá. A partir de agora, o presidente Donald Trump tem diante de si mais do que uma batalha política. Ele tem um desafio de impedir que o símbolo da liberdade americana se torne o centro de uma insurgência ideológica travestida de progresso. Essa é a situação que é muito ruim. Infelizmente, é o que temos para o momento, né? Já tínhamos presenciado um prefeito nova-iorquino de esquerda, inclusive no governo de Jair Bolsonaro, que atrapalhou demais o nosso presidente com programas preparados para discursos de Jair Bolsonaro em Nova York, que ele acabou impedindo, né? E agora me aparece este, que é muito pior, é muito mais sério, né? Agora, voltando aqui para o nosso terreiro tupiniquim, eis que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou então a criação do partido Missão, ligado ao MBL, né? Movimento do Brasil Livre, e foi registrado sob o número 14. À primeira vista, parece apenas mais uma sigla a engrossar a inflada lista de legendas brasileiras. Mas na verdade trata-se de mais um movimento calculado de um grupo que desde sua origem aprendeu a mudar de cor conforme o ambiente político. O MBL, que é um grupo, sem querer ofender ninguém, mas é um grupo de uma molecada irresponsável, né? Que ganhou popularidade, se auto-intitula Movimento Brasil Livre, mas nasceu na esteira das manifestações de 2013 e se projetou como símbolo de juventude liberal da direita moderna e da indignação contra o PT. É mais uma daquelas histórias de pessoas que se colocam como direita enquanto convém. Eles empunhavam bandeiras de liberdade econômica, combate à corrupção e moralidade pública, enquanto posava de nova política. E isso me lembra muito
o Partido Novo, a maneira como o Partido Novo começou. Porém, bastaram alguns anos para que a imagem de pureza cívica se dissolvesse diante da realidade, porque o MBL nunca foi um movimento de princípios, e sim de conveniência. Quando percebeu que o impeachment de Dilma Rousseff, né, lhe renderia holofotes, o MBL gritou mais alto que todos. Fizeram a festa. Quando Jair Bolsonaro despontou como força dominante da direita, o MBL subiu no mesmo palanque, vendendo-se como parte da mesma cruzada moral contra o sistema. Kim Kataguiri estava no apartamento, na casa de Jair Bolsonaro quando saiu o resultado de sua vitória. Mas bastou que o governo de Jair Bolsonaro enfrentasse desgaste e o vento aí das redes sociais mudasse para que o MBL também virasse o lema, agora se apresentando como oposição responsável, centro racional, ou direita limpa, como eles gostam de dizer, e que de direita não tem nada, né? A coerência que deveria ser o alicerce de qualquer grupo político foi trocada por um instinto camaleônico que se disfarça de pragmatismo. Então a criação do partido Missão é, portanto, o mais novo disfarce dessa velha estratégia. O nome sugere aí propósito, ética e idealismo, mas carrega dentro dele o mesmo DNA oportunista de quem aprendeu a sobreviver mudando de pele. Nomes como Kim Kataguiri, Renan Santos, que já carrega processos e processos nas costas sem ainda ser oficialmente político, e o Arthur Duval, né, que nós conhecemos muito bem, aquele que foi viajar para a Ucrânia para observar a beleza das mulheres ucranianas, né? Esse pessoal é tudo conhecido, uma geração que se proclamava a nova política, mas que rapidamente mergulhou nos mesmos vícios da velha política: a autopromoção, as alianças convenientes e a vaidade acima do compromisso com o país. E aí é onde eu pergunto para os senhores: o nosso presidente, que tentou criar o seu partido, né, colheu assinaturas a dar com pau, atingiu o mínimo necessário. Quando deu entrada no TSE, o que acontece? O TSE exigiu que as assinaturas colhidas tivessem firma reconhecida. Alguém já viu um negócio desse? Milhões de assinaturas procurar firma reconhecida. Claro que isso foi para impedir a abertura do partido. Por isso, Jair Bolsonaro caiu no colo do PL. E deu no que deu, né? Mas o MBL não. O MBL foi ali, né? Conversou com quem devia, aceitou certas regrinhas, deu a entrada e o partido saiu. Com a mesma rapidez que surgiu o Partido Rede da Marina Silva. E aí, alguém vai querer me provar, vai querer dizer que existe justiça, que existe regras, que existe compromisso com a verdade? Não, não existe. Muito pelo contrário. Por isso o Brasil está do jeito que está. Por isso nós estamos vivendo esse tipo de vida política no Brasil. Então é onde eu digo, meus amigos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. E aproveitem se quiser, obviamente, né? Porque cada um tem uma visão. Mas quando a gente atinge ali a curva da boa esperança, né? Ou seja, aquela idade da sabedoria, né? Daquele conhecimento que os jovens ainda não têm, é sempre muito importante nós sabermos usufruir daquilo que a vida oferece para nós. Às vezes é bom nos desligarmos um pouco da política, deixar um pouco a política de lado, né? Fazer aí digamos, uma recarga emocional, né? Porque de vez em quando dá um tilt na cabeça, né? Naquele baque. Então às vezes é importante sair, caminhar um pouco, conversar com a família, assistir um bom filme, fazer um almoço de família, caminhar, relaxar um pouco, deitar numa rede para quem tem rede, né? Tomar uma água de coco para quem pode, e se desligar um pouco, porque não vale a pena ficarmos aí sofrendo
com aquela angústia, com aquele padecimento que não tem solução através de nossas mãos. O único direito que nós temos é votar. E assim mesmo, todos nós sabemos o que acontece nos votos, não? Sem entrar em detalhes. Portanto, é bom estarmos ligados na política, sim, mas não vamos nos deixar levar por uma doença, por um sofrimento do qual nós não temos poder de alterar. Esse é o conselho que eu dou a todos. É o conselho que eu procuro dar. Eu trabalho muito para fazer esses vídeos, perco muito tempo para preparar matérias, mas a cada meia hora, a cada 40 minutos eu paro, levanto, vou conversar com a minha mulher, bater um papo, tomar um café, ouço uma música, depois eu volto, porque senão ninguém aguenta. Porque é muito jogo sujo nesse nosso Brasil, lamentavelmente. Mas era o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, olha, deixa aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar. Eu espero encontrar a todos amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.